Eu sei que muito homem não vai gostar desse vídeo, mas a verdade, eu aprendi uma coisa. Se alguém falar algo sobre você e é verdade, isso não deve doer. E se alguém falar algo sobre você e é mentira, isso também não deve doer. Afinal de contas, se é verdade, você aceita, se é mentira, você rejeita. Meu marido, não. É porque era para ter guardado no guarda-roupa e eu tirei daqui de cima aqui e coloquei ali para poder guardar. É máquina de cortar cabelo. Ontem ele cortou o cabelo dos nossos filhos, do mais velho ficou ótimo, do mais novo vão deixar quieto. Mas depois ele vai consertar, né? O caminho de rato que ele fez o cabelo do mais novo. Hoje é Dia dos Pais, 10 de agosto de 2025, e nós precisamos falar sobre paternidade. Afinal de contas, se você é pai e exerce a paternidade, feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe grandemente, que você continue sendo referência, sendo exemplo, sendo bênção na vida dos seus filhos, da sua esposa, que você continue sendo um homem valoroso, temente e fiel a Deus. Se você não é, o seu dia é 12 de outubro, que afinal de contas, a partir do momento que o homem tomou a decisão de ter relações sexuais, ele tem que saber que há a possibilidade de ter um filho e que vai ser necessário ter responsabilidade para poder lidar com isso. Tem muitas mulheres que reclamam em relação à paternidade e a verdade, ela acaba sendo até um pouco triste, porque mulheres que reclamam dos maridos ou dos pais, por exemplo, eu já vi várias mulheres falando assim: amo meu pai, amo meus irmãos, mas eu não casaria com um homem feito eles. Só que muitas acabam se casando com parecidos, né? E acabam fazendo com que os seus filhos homens se tornem aquele homem que elas não se casariam. É muito contraditório e a verdade é que muitas mulheres deixam sim a desejar na criação e na educação dos filhos homens, principalmente se tem homem e mulher. Ela acaba pegando muito no pé da filha, exigindo, colocando a filha para fazer as coisas dentro de casa, proibindo de diversas coisas, mas quando é com o menino, ele não faz nada em casa, ele faz o que ele quiser, ele é o chuchuzinho da mamãe, ele pode ir e vir à vontade. E eu não estou culpando ou responsabilizando, mas dentro da maternidade, mãe, ela tem que cumprir o seu papel na totalidade, independente se é filho ou filha. Mas como é Dia dos Pais, a gente vai falar sobre a paternidade. É muito triste o número de crianças, de filhos que são órfãos de alguma forma. Tem criança que tem o pai vivo e é a mesma coisa de não ter, então são crianças órfãs de pais vivos. Tem crianças que têm o pai, mas o pai simplesmente foi embora, ou não quis saber, ou nem sabia. E tem também aquele pai que, por um determinado período, o relacionamento acabou e ele achou que a função dele também acabou por ali. Paternidade é literalmente você decidir ser pai. Ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo sendo mãe. Sou mãe do Rodrigo, de 7 anos, e do Felipe, de 3 anos. Até hoje eu não sei ser mãe, porque eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu tenho a oportunidade de corrigir os erros que eu cometo. O importante é você entender que você não pode deixar de persistir para parar de errar. A questão é essa. Muitas pessoas permanecem no erro. Eu vim de pais separados e você precisa entender que não é porque você veio de uma família disfuncional que você precisa dar sequência. Seja aquela pessoa que está quebrando ciclos, principalmente ciclos ruins. Então, os meus pais separaram, eu tinha ali por volta de uns 2 anos, cresci sem ter contato próximo, íntimo, assim, com meu pai. Então, essa questão da paternidade sempre foi muito ruim para mim. Eu cresci com esse bloqueio, rejeição, abandono. O meu pai e minha mãe tiveram apenas eu, então é, então eu sou filha única. Por parte de mãe eu tenho uma irmã e por parte de pai eu tenho mais 6 irmãos e irmãs. Então eu cresci, meu pai, né, tendo ali relacionamento com os meus irmãos e tudo, porque eu ficava sabendo de algumas coisas. E quando você é criança, você não tem noção, dimensão das coisas. Então eu cresci me sentindo culpada, não entendia, eu perguntava, eu chorava para Deus. Teve uma fase ali dos meus
20 e pouquinhos anos assim, bem nova, eu chorava muito perguntando para Deus por que meu pai não gostava de mim, por que ele era daquela forma comigo e tudo. Então foram muitos anos sofrendo por causa disso, porque eu não entendia e eu não buscava ajuda. Mas também naquela época a gente não tinha muita noção que precisava de ter uma ajuda relacionada a isso. Tive vários relacionamentos ruins, inclusive eu cheguei a ter relacionamento que teve agressão. E a verdade é que a dependência emocional, a carência, bloqueio de paternidade, tudo isso, rejeição, abandono, tudo isso afeta muito, 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 muito a nossa vida. Não é justificável um homem agredir uma mulher, não é justificável uma mulher se permitir ser agredida, mas existem coisas por trás. Existem coisas por trás. Um homem, para ele ser agressivo, violento com uma mulher, tem que ter algo por trás. A não ser que ele tenha algum transtorno, né? Se ele não tem um transtorno, ele teve coisas na infância dele. A gente viu aí recentemente a mulher que foi agredida no elevador, levou 60 ou 61 socos, ficou no rosto, ficou com o rosto desfigurado, precisou reconstituir a mandíbula. Foi algo terrível que esse homem fez com ela, mas eu imagino que ele teve alguma coisa na infância dele, porque a forma como ele explodiu, como ele reagiu, não é algo de uma pessoa que teve uma infância saudável. Então, é necessário você entender que se de repente você está num namoro, você precisa observar como que esse cara é, como que ele te trata, como que ele é com os pais, como ele é com criança, como ele é com animal, como ele é com você. Ah, a gente nunca brigou, então faça uma briga acontecer. Você precisa saber como é que esse cara é quando ele briga. Porque vai que de repente vocês nunca brigaram e vocês se casam, um dia vocês brigam, ele simplesmente parte para cima de você. Porque ele é uma mansidão quando tudo acontece da forma que ele quer, mas na hora que ele briga, ele explode. E aí? Você precisa usar o namoro para você conhecer o máximo possível dessa pessoa, para aí sim você saber se você vai casar ou não. Casamento e divórcio começa no namoro. Quando o namoro dá certo, ele vira casamento. Quando o namoro dá errado, ele tem que terminar. Não é casar para consertar. Casamento não é para consertar um relacionamento ruim. Casamento é para continuar aquilo que estava bom e melhorar ainda mais. E a questão da paternidade, hoje, principalmente no Brasil, é terrível. É terrível, é terrível. E é incrível como que o número de filhos de pais crentes acabam não continuando na igreja depois que eles crescem. Por quê? Porque os pais, eles acabam não mostrando o amor de Deus através da vida deles. Eu cansei de ouvir isso, eu cheguei a passar por isso também, porque quando você tem pais agressivos, como que você vai enxergar um Deus amoroso através de um pai que depois que chega da igreja te bate? Através de uma mãe que enquanto você está saindo da igreja está te batendo? Por isso que o número de filhos de crentes, quando chegam na adolescência, na juventude, desviam, é muito grande. Porque ele está sendo, digamos assim, implantado na mente dele que o amor de Deus é um amor sofredor, é um amor que te pune, que te faz sofrer, não é um amor que te transforma, que te acolhe, que te ensina, é um amor que é violento. E infelizmente, quando você entende que isso tá vinculado ao seu pai e à sua mãe e não a Deus, às vezes é tarde, às vezes nunca acontece. Uma vez eu vi uma pessoa falando que a filha chegou para ela e disse assim: eu gosto de você na igreja, porque na igreja você conversa, você é carinhosa, você me dá atenção, você não grita. Em casa, literalmente, né? Parece o diabo, porque grita, me bate, faz isso, faz aquilo, não dá atenção. Então não adianta ser uma coisa na rua e em casa ser outra. E muitos homens, eles são assim, eles são péssimos maridos, péssimos pais, e do lado de fora ele é maravilhoso. Tanto que quando às vezes a gente vê notícias que estouram assim de fim de relacionamento, ou que uma pessoa famosa agrediu, você fala assim, nossa, como que agrediu, como que traiu, porque a imagem que ele passava era de um homem maravilhoso. Quando a gente vê aí, por exemplo, famosos que traem suas esposas, a gente fica assim, como assim? Mas lá dentro de casa, da intimidade, quem conhece são as esposas, os filhos. E do lado de fora, você pode ser maravilhosa, você pode ser maravilhoso. É muito fácil ser alguém incrível fora de casa, porque não tem intimidade, não tem convivência.
E a partir do momento que você vai ter intimidade e convivência com alguém, você vai vendo os defeitos que essa pessoa tem. E às vezes são defeitos terríveis. Existem pessoas que têm qualidades que são assim, surreais. Só que ela consegue ter um defeito tão grande, às vezes é um, mas é tão grande, tão grande, tão grande, que acaba apagando aquelas outras qualidades dela. Por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima que, que tem um defeito que é mentira, mente demais. Desculpa, a pessoa mente muito. E isso acaba colocando assim um pouco em xeque as outras qualidades. Porque já criou tanto problema mentindo que chega uma hora que você fica assim, se a pessoa falar que está chovendo, você tem que ir lá fora ver se está chovendo, porque você não acredita, você passa a não acreditar em absolutamente nada do que aquela pessoa fala. E é terrível você ter um relacionamento com uma pessoa, e eu não estou falando relacionamento só amoroso não, porque o relacionamento que eu tenho é de família, né? É muito ruim você ter relacionamento com uma pessoa assim, seja amizade, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, porque existe mentiroso dentro da igreja. Lembre-se que o joio também está dentro da igreja. Lembre-se que tem ovelhas, mas também tem bodes dentro da igreja. Então não fica achando que todo mundo está dentro da igreja é a igreja, não. E essa questão da paternidade, é incrível como as pessoas se preparam tanto para uma vaga de emprego, a pessoa quer uma profissão, ela vai lá, faz faculdade, faz curso técnico, faz não sei o quê, vai fazendo especialização, vai aprendendo, aprendendo, mas quando se trata de casamento e criação e educação de filhos, as pessoas não querem aprender. O número de crianças que são órfãos de pais vivos, que não tem o pai ali cuidando, presente, é muito grande. E o cara, quando ele termina um relacionamento, ele simplesmente sai da vida da mulher e do filho. É necessário entender que a ruptura de um relacionamento entre homem e mulher não tem que atingir os filhos. Isso deixa um rombo na alma. A, a minha mãe, apesar, né, de eu ter apanhado muito, tudo, graças a Deus hoje se extremamente curado em mim, ficou algumas coisas na alma em termos da gente, né, não reproduzir. Então é algo que eu me policio muito, tem dia que eu erro, tem dia que eu acerto, é algo que eu venho trabalhando porque ficou realmente bem, bem marcado, mas o nosso relacionamento hoje é um relacionamento excelente, graças a Deus. Mas algo que ela me ensinou que mudou muito a minha vida, porque como eu não tinha ali a figura do meu pai presente, a minha mãe falava que Deus ele era o meu pai. E de tanto ela falar isso, eu acreditei. Então entenda que existem crenças que são positivas e crenças que são negativas. Por ela ter falado tanto, repetidas vezes, e ter me ensinado, ora, fala com Deus, Deus é seu pai, pede para o seu pai, pede para Deus. Então isso ficou tão forte dentro de mim que eu sempre consegui chamar Deus de pai. Eu sempre tive esse relacionamento de ter Deus como essa figura paterna, mesmo não tendo referência paterna. E por que eu estou te falando isso? Porque a paternidade, quando ela é um bloqueio na vida de uma pessoa, isso pode atingir o relacionamento dela com Deus. Eu conheço muitas pessoas que já falaram para mim, eu não consigo chamar Deus de pai, eu não consigo ter relacionamento com Deus. Eu oro, eu falo com Jesus, eu falo ali com o Espírito Santo, mas com Deus eu não consigo. Porque como Deus é essa figura de pai, se ela não teve referência paterna terrena, isso acaba sim afetando negativamente o relacionamento com Deus. É necessário ter essa cura. Eu tive muitos problemas em relação à rejeição, em relação ao abandono. Isso afeta várias áreas da nossa vida. Tive vários problemas em relacionamento. Então foram muitos anos que eu fui sofrendo, passando muita coisa, até conseguir ter a cura em relação a essas áreas. Hoje o relacionamento com meu pai é bom, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, inclusive, antes de gravar o vídeo, estava até numa chamada de vídeo com ele, ele mora em outro estado, mas o nosso relacionamento realmente foi mudar quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, porque aí foi o primeiro neto, e a partir dali parece que algo mudou, né, dentro dele, e a gente passou a ter um bom relacionamento a partir daí. A gente precisa entender que as pessoas elas oferecem aquilo que elas têm. Então, o meu pai ofereceu o que ele tinha, minha mãe ofereceu o que ela tinha. Minha mãe muito nova, 23 anos, passou por um divórcio muito complicado. Então, não saber lidar com algo acaba fazendo com que você não faça o seu melhor se tivesse resolvido aquele problema.
Por isso que é importante você curar feridas emocionais, você olhar se você tem algum problema na infância que não foi tratado, que não foi curado, rejeição, abandono, humilhação, traição, bloqueio de paternidade, às vezes de maternidade. A gente sabe que o número de mães que abandonam os filhos não tem nem comparação com o número de pais, né, de homens que fazem isso. Mas existem muitas mães que são mães, mas não têm a maternidade sendo exercida de forma correta. Tem mãe que é extremamente agressiva, tem mãe que é negligente, tem mãe que trabalha o dia todo e não tira tempo para o filho, tem mãe que infelizmente tem filho preferido, faz filho ficar contra filho. Então, assim, não é fácil você ser mãe, não é fácil ser pai, é literalmente uma decisão, e quando a gente decide ter um filho, mesmo que isso não tenha sido de forma planejada, o meu filho mais velho, eu parei de tomar remédio para poder engravidar, e o meu filho mais novo, na época eu tinha parado total de tomar anticoncepcional, que é um veneno, né, uma bomba. Eu falei com meu marido que eu não queria tomar anticoncepcional mais, e o preservativo estourou. E foram 2 presentes que a gente recebeu, porque quando eu descobri a gravidez do primeiro, foi na semana do Dia dos Pais. E quando eu descobri a gravidez do segundo, foi no final do mês do meu aniversário. Então foi um presente, literalmente, para o Dia dos Pais, para o meu marido, e um presente para mim de aniversário. Mas, a partir do momento em que a gente tem um filho, a gente precisa entender que tudo que a gente está fazendo para eles não é sacrifício. Ah, eu estou me sacrificando pelo meu filho. Não, você está fazendo o seu dever de pai, o seu dever de mãe. Existem pais que são maravilhosos. Infelizmente, quando um pai exerce a paternidade, ele é extremamente ovacionado, aplaudido. Mas quando uma mãe está exercendo a maternidade, ela não está fazendo mais do que a sua obrigação. É a obrigação dos dois, só que o pai ele é sempre mais aplaudido do que a mãe. E se você é pai, se você não está exercendo a sua paternidade de forma correta, corrija isso. Há tempo. Ah, meus filhos não querem saber de mim. Tente consertar, tente resolver de alguma forma, tente olhar para dentro de você, enxergar onde você errou, experimente pedir perdão, reconhecer que errou. Não é porque você é pai que está acima dos filhos que você não pode errar e pedir perdão. Eu já pedi desculpa e perdão para meus filhos. A partir do momento que eu erro, o fato de ser mãe não me coloca num pedestal aonde eu sou inerrante, eu nunca faço nada errado. A partir do momento que eu erro, eu mostro para os meus filhos que errar faz parte do ser humano, todo mundo erra, mas reconhecer e pedir perdão, poucas pessoas fazem isso. E eu, infelizmente, tenho muitos exemplos próximos, assim, de paternidade, de maridos que são exemplos ruins. Eu já ouvi diversas mulheres falarem, eu amo meu pai, amo meu irmão, mas se fosse para eu casar com um homem igual a eles, eu não casaria. E a grande maioria das que falam isso se casaram com homens que não são muito diferentes deles e acabam fazendo com que os seus filhos se tornem esses futuros pais e maridos. É muito contraditório uma mulher falar mal do marido dela e estar criando um filho que vai ser igual o marido. A partir do momento que uma mulher enxerga quais são os defeitos que o marido dela tem, ela não deve passar isso para o filho. Principalmente quando são dois ali, né? Sempre tem aquela coisa de tratar a filha como colocar para fazer as coisas dentro de casa, colocar limite, isso, aquilo, outro. E o filho, não. O bonitão, ele pode ir e vir a hora que quiser, né? Não precisa fazer nada dentro de casa. Essa discrepância da mãe preferir um filho a outro, quando é de sexos diferentes, acabar preferindo o menino e sobrecarregar a menina. Então, enfim, que você possa entender que a paternidade, ela é escolha, ela é decisão. Você não nasce sabendo ser marido, ser pai, da mesma forma que você não aprendeu sabendo o que você faz, a sua profissão, o seu trabalho, e você correu atrás para aprender. Então, entenda que masculinidade não é você ser grosso, ser agressivo. Masculinidade é você assumir uma postura de homem viril, que cuida, que protege, que vai para a guerra, que dá a vida pela esposa, que ensina, dá instrução, direção para o filho. É aquele homem que vai mostrar para a filha qual é a referência de homem que ela tem que ter para se casar. É o pai que vai mostrar para o filho qual é a referência de homem que ele tem que se tornar. E muitos têm se tornado um exemplo a não ser seguido, um exemplo
que é tido como um mau exemplo. Não seja esse tipo de homem. Você tem a oportunidade de corrigir os erros que você já cometeu ou está cometendo. Não seja o tipo de homem que é tão orgulhoso a ponto de não olhar para dentro de si e enxergar que está cheio de erros precisando ser consertados, porque está fazendo um estrago por onde passa. Existem pessoas que são um caos ambulante. A palavra fala para você tomar a sua cruz, para você carregar. A partir do momento que você carrega, você não arrasta. Tem pessoas arrastando a sua cruz, deixando destruição por onde passa. Aonde a pessoa passa, ela senta a cruz na cabeça de alguém. Ela vira para um lado, acerta a cabeça de um, vira para o outro, acerta a perna do outro. No lugar de estar carregando a cruz, ensinando, amando, protegendo, instruindo, está destruindo, está deixando o caos, dor, feridas. Não seja uma pessoa ferida que fere pessoas. Não seja um pai ruim só porque você não teve um pai. Se uma família disfuncional foi a família que você veio, que de você vem uma família funcional, que de você vem uma família estruturada. Eu e meu marido somos filhos de pais separados, mas não é porque viemos dessa configuração que essa configuração tem que continuar. Seja a pessoa que quebra ciclos, seja a pessoa que rompe padrões ruins, negativos. Dá trabalho, é doloroso, é difícil. É muito difícil quando eu olho para dentro de mim, enxergo as minhas misérias, os meus erros, as minhas falhas. É muito difícil quando eu olho para mim e eu vejo que eu ainda tenho tanta coisa para ser mudada. É muito difícil quando eu olho para mim e eu vejo que eu errei novamente. Mas a diferença é quando você decide mudar, porque você não vai permitir que isso continue. Por mais que doa, é melhor você passar pelo tratamento para não doer nunca mais do que você permanecer no sofrimento. A dor, ela é inevitável. Quando algo acontece, a dor vem. É inevitável sentir a dor. Mas o sofrimento, ele é opcional. E quando você decide viver no sofrimento, acabou. Nada vai mudar na sua vida, nada vai dar certo. Se você é um pai, que muitas pessoas podem falar aí que é um pai de um pau de ovo, que não sei o quê. Ah, aquilo dali é um boss, né? E por aí vai, e os mais diversos palavrões. Mude isso, mude, mude. É muito mais fácil culpar os filhos. Eu sou terapeuta de mulheres, eu não atendo criança e adolescente. Por quê? Primeiro que Deus me chamou para trabalhar com mulheres. Segundo, quando você vai atender criança e adolescente, a maioria, quase que mais de 90%, o problema da criança e do adolescente é por causa do ambiente dos pais. O número de pais que não aceitam ser tratados para, consequentemente, a criança e o adolescente ser tratado é muito grande. Porque eles colocam a culpa no filho. Meu filho é agitado, meu filho é bagunceiro, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Ele nunca olha para dentro dele. Não, meu filho tá assim porque dentro de casa a gente grita o tempo todo. Meu filho tá assim porque no lugar de eu estar sentada com ele brincando, eu tô mexendo no celular. Meu filho está dessa forma porque eu falo assim. Meu filho está reagindo assim porque eu bato, porque eu grito, porque eu xingo, porque eu coloco de castigo o tempo todo, porque eu não dou atenção, porque está faltando comida e eu não corro atrás para poder melhorar a nossa situação de vida. Então a pessoa, ela não olha para dentro da configuração do lar, como ela está sendo como pai, como mãe, e quer culpar a criança. É muito fácil você culpar os seus filhos, porque aí você terceiriza uma responsabilidade que é sua, quando na verdade os filhos eles acabam sendo um termômetro da casa. Os filhos eles são um termômetro e na verdade você é um espelho para ele. Então o seu filho está refletindo exatamente aquilo que você é. Infelizmente, ele acaba sendo o seu reflexo e talvez aquilo que você está vendo no seu filho é exatamente aquilo que está dentro de você que precisa ser mudado. Só que dói. Sai, mosquitinho. Dói olhar para dentro de si. Dói reconhecer que você é miserável, que você é pobre, cego e nu, né? Que foi o que Jesus falou para a igreja, se não me engano, de Laodiceia. Não adianta, não adianta. Não adianta você querer ser uma coisa quando, na verdade, se você não mudar aquilo que você não vai ter mudança. E a verdade é, deixa eu conferir aqui para poder falar certo, porque a carta para aquelas 7 igrejas, eu sempre faço confusão, é a Laodiceia mesmo. E
vai até falar sobre o ser morno e quente, né? Não seja um pai morno, sabe? Que fica a ponto de ser vomitado. Porque a água morna, ela induz o vômito. Por isso que Jesus estava falando sobre isso. Porque Laodiceia estava entre duas regiões ali, que uma vinha água quente e a outra vinha água fria. Só que quando chegava em Laodiceia, a água ficava morna. A água quente, ela é terapêutica, ela serve para poder ser ali um processo curativo e tudo. E a água fria, ela serve para poder hidratar, para a gente poder beber. Então, o encontro ali daquelas duas, já que Laodiceia estava ali no meio, fazia com que a água ficasse morna, porque ela não tinha a canalização ali de água, e aí Jesus ele usava muitas coisas, né, quando ele estava falando isso para João. Jesus ele usava as parábolas para poder ensinar, para poder corrigir, para poder trazer questões profundas acerca do reino, do evangelho, de situações diárias, né? Coisas diárias. Então, não seja esse pai que é morno, sabe? Que está a ponto de ser vomitado. Aquele pai que não ensina com amor, mas ensina com agressão. Aquele pai que não instrui, que não pega no colo, que não abraça, que não beija. Gente, quantas pessoas falam que nunca ouviram um eu te amo do pai, nunca recebeu um abraço do pai? É difícil, é muito difícil. Então, se você não recebeu, ai, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? A partir do momento que você decide colocar em você coisas boas, você vai transbordar. Não é porque você não recebeu um abraço que você não pode abraçar. Não é porque você não recebeu um eu te amo que você não pode falar um eu te amo. É questão de decisão, é questão de escolha. É questão de você entender que aquilo que os seus pais não colocaram dentro de você, seja sua mãe, seja seu pai, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus para poder colocar em você. Então, que esse Dia dos Pais você tenha esse entendimento. Se você não é o pai que você deveria ser, comece assim. Não fique esperando algo acontecer para você se tornar o pai que precisa, não. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros pais. E vamos juntos espalhar o Evangelho. Até o próximo vídeo. Tchau.